Glória a Deus, amados. Vamos hoje para a penúltima parte do tema, o bom combate da fé. Temos aprendido bastante. E vamos iniciar aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, diz assim, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados, ou não tomem a forma, não se conformem com este mundo, mas sede transformados. Veja que aqui é uma conexão. Conformado, tomar a forma do mundo, ou transformado. Essa palavra transformado aqui, metamorfos, é a mesma palavra que é usada quando Jesus se transfigurou, que ele mudou de forma na transfiguração. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus mudou de forma. Aqui é: mudem, sejam mudados a sua forma. Pensar, falar, agir, sentir, se relacionar. E como essa mudança ela processa? Veja lá. E serem transformados, por quê? Pela renovação do vosso entendimento. Então, conforme o Senhor renova o nosso entendimento, pela palavra, pela comunhão, nós somos transformados no comportamento. Portanto, o comportamento depende da renovação do entendimento. Para que experimenteis, aí você vai sair da teoria. Aí você vai conseguir praticar. Não é horrível, amados? A pessoa vem para a igreja, ouviu o que ela tem que fazer, vai para casa, tenta praticar e não consegue e fica frustrado. Que vida horrível. Porque se diz o que, mas não diz como, E aqui diz, para que experimenteis. Onde está o Espírito está a liberdade. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que nós vemos é que a transformação, ela é operada através da revelação. O Espírito Santo traz revelação. Eu entro com o culto racional, o Senhor traz revelação. A revelação é a mudança na mente. A mudança na mente é revelação. Essa revelação libera o quê? O real discernimento. Desde que Adão e Eva comeram o fruto da independência, a árvore da independência, eles passaram a ter medo sem motivo. Eles podiam se voltar ao Senhor arrependidos e tiveram medos. É uma espécie de loucura. Como o veneno da serpente entra na corrente sanguínea, a pessoa começa a ter alucinações. Então, o ser humano, ele passou a ter um comportamento totalmente inspirado pela serpente. Mágoa, escravidão, preocupação, ansiedade, se autodestruir. Agora, quando eu começo a me voltar ao Senhor, essa é a minha parte, entregar o culto racional, a minha mente e o meu coração, o Senhor, ele traz revelação, e essa revelação me capacita a real discernimento, a interpretar as coisas conforme Deus as vê. Eu começo a ver as coisas como Deus vê, não mais como antes, na administração da serpente, que eu via as coisas como difícil, não consigo, eu sou fraco, isso é mais forte do que eu. Quando o Senhor começa a trazer revelação, Ele me dá discernimento, que eu vejo aquilo não como um perigo, mas como uma oportunidade. Como diz Gideão, são eles o nosso pão. Como diz Davi, hoje mesmo o Senhor entregará a sua cabeça na minha mão. Quer dizer, a pessoa ela vê diferente. Jesus, quando perguntaram, esse homem pecou, o pai dele pecou, é maldição hereditária, ou ele pecou no ventre, o que foi que ele fez para que nascesse cego? Jesus disse, é uma oportunidade de eu orar e Deus ser glorificado. Quer dizer, a pessoa, quando ela tem a sua mente renovada, ela tem um pensamento totalmente diferente daqueles que estão sob a administração da serpente. Tanto que Jesus nos evangelhos sempre estava falando uma coisa e os discípulos entendendo outra. Porque a mente deles não conseguia ter discernimento. Porque uma coisa são os fatos, outra coisa são o discernimento dos fatos. O que é o discernimento? A maneira como eu interpreto e vejo os fatos. Quando uma pessoa ela tem revelação, o Espírito renova a mente dela, ela vê os fatos como algo possível, como algo que podemos ter domínio. É assim que Deus faz. Veja um exemplo aqui, isso está claro, Em Hebreus capítulo 5, mostra que é um processo gradativo.
Conforme o Senhor vai nos ensinando a ouvir e praticar o que ouvimos, nós vamos ganhando discernimento, ou seja, vendo que a palavra de Deus na prática funciona. Nós seremos bem-aventurados, diz Tiago 1,25, naquilo que praticamos. Ninguém aprende a nadar num quadro negro, né? Então, à medida em que nós começamos a praticar, diz lá em Mateus capítulo 7, né? Que bem-aventurado aquele que ouve e pratica o que ouve. E isso é uma coisa tremenda, porque Deus vai gerando o querer e efetuar. Como é o querer e efetuar? Você começa a meditar nos evangelhos de Jesus curando os enfermos, e você começa a meditar. Sabe o que o Espírito começa a fazer? Ele começa a mostrar para você que você é capaz de fazer isso. Esse é o querer. Aí você começa a orar, as pessoas começam a ser curadas. Isso vai gerando o quê? Uma percepção, isso é o discernimento da eficácia. Paulo dizia assim: segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. O que ele está dizendo? O Espírito Santo em mim é eficaz para fazer aquilo que ele me chamou para fazer, não é? Aqui em Hebreus 5,14 diz assim, olha só: mas qualquer ainda que se alimenta de leite, aqui é o 13, né? Não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas, veja lá, o mantimento sólido é para os perfeitos. Deus chama de perfeitos aqueles que de tantos terem o culto racional, de tanto oferecerem a sua mente e ganharem revelação, eles chegaram ao quê? Discernimento. Olha lá, os quais em razão do quê? Do costume. Eles não fazem isso esporadicamente. Essa renovação da mente, como diz o Salmo 1, é aquele que medita nessa palavra de dia e de noite, tudo o que fizer será bem-aventurado, em razão do costume. A pessoa, ela vai oferecendo a sua mente ao Senhor, ela vai andando com o Senhor, em razão do costume. Tem o quê? Tem os sentidos exercitados. Para o quê, amados? Discernir. Se você exercita os seus sentidos, você vai chegar ao discernimento. O discernimento é o ponto de vista de Deus. As pessoas que andavam com Deus, Deus ia falando com elas e injetando fé. Moisés, José, Daniel, veja só. E eles iam ganhando o quê? O ponto de vista de Deus. Quando Moisés chegava diante de Faraó, porque Deus tinha falado com ele, ele tinha discernimento que o Senhor era maior que Faraó, que ele não estava em perigo, que ele estava no controle da situação. Isso é discernimento. Discernimento é ver-se imagem e semelhança de Deus como quem tem domínio. Não como vítima, não como fraco, não como incapaz. Se Deus nos enviou, ele nos enviou capacitado. Quando ele diz, eis aí que eu vos dou o poder. Então, o que é discernimento? Eu tenho condição para prosperar, porque Jesus na cruz morreu para me prosperar. Ele me dará estratégias, visões, condições, clientes, oportunidades. O Senhor Jesus na cruz morreu para ser saudável. Discernimento é o quê? Deus vai me dar visão, discernimento, condição, sabedoria para que eu sare. Cheio do Espírito Santo, Deus me dará condições para ganhar as nações, estratégia, sabedoria, pessoas, equipe. Então, o discernimento é entrar no descanso de Deus, diz lá em Hebreus capítulo 4, né? É quando você entende que não será pelo esforço que será implantado, mas que isso foi implantado na cruz do Calvário, está consumado, está disponibilizado em nós pela presença do Espírito Santo, e agora, à medida que nós vamos exercitando nossa comunhão com Deus e com os irmãos, nós vamos recebendo mais e mais e mais o quê? A renovação da mente. A renovação da mente, ela dá a condição, por quê? Para que o discernimento apareça. O discernimento, amado, quando uma pessoa tem discernimento, ela sabe que sabe, e sabe que pode, e sabe que tem. É revelação. A revelação produz isto aí. Não é uma coisa que eu entendo porque eu sou inteligente. Quando me é revelado, eu discerno a partir da revelação. Se não há revelação, não há discernimento. Ora, uma pessoa chega no médico, o médico diz, você está com câncer. Certo? Se ela renova sua mente e Deus traz revelação de que ela está curada, ela terá o quê? Discernimento que pode destruir aquela doença e que pode sobreviver àquela doença. Então, o discernimento, ele depende da revelação, e a revelação depende da renovação da mente. Então, você oferece a sua mente, o Senhor
traz revelação, essa é a parte dele, e da revelação você alcança o discernimento, que é o ponto de vista, a lucidez de Deus. Como Deus vê essa situação? Né? Poucas pessoas têm discernimento. Pode-se ver que muitas pessoas no Facebook têm pontos de vista. Pontos de vista é como eu, na minha condição humana, vejo isso. Eu acho, eu penso, na minha opinião, mas discernimento é a revelação de que Deus pensa nisso. A revelação, isso é uma coisa maravilhosa. Deus nos brinda com isso. Olha que vantajoso que é oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, o culto racional, e tomar isso como prioridade. A recompensa, revelação. E a revelação nos dá a condição de ter discernimento. Olha, amados, através da renovação da mente, Deus restaura a nossa maneira de ver, de pensar, de sentir, de falar. Em Filipenses 2, 12 e 13, diz que Deus efetua em nós o querer e o efetuar. Esse querer, ele vai nos motivando, à medida que nós estamos nos entregando e oferecendo a nossa mente para ser renovada, ele vai nos motivando, fazendo-nos crer que somos capazes. Ele começa a nos mostrar por sonhos, você fazendo aquilo. Como eu falei, o pastor Andrew Wommack começou a meditar nos evangelhos de Jesus ressuscitando mortos. E ele começou a meditar nisso, sonhar com isso, se ver assim. Mas na verdade não é que ele estava imaginando, Deus estava revelando para ele que ele era capaz. Porque tudo que Jesus Cristo fez nos evangelhos, nós somos capazes pela presença do Senhor. Ele disse, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. E o pastor Andrew começou a meditar e ver-se e colocar-se naqueles versículos como ele fazendo aquilo. E por aquele tempo o filho dele morreu, ficou 7 horas morto, ele orou, Deus ressuscitou. Depois nas cruzadas ele conseguiu orar por 3 ou 4 pessoas que morreram e Deus ressuscitou através dele. E ele disse, olha, se eu não tivesse meditado e chegado a essa compreensão e não tivesse a fé, como Deus iria me usar para ressuscitar mortos? Quer dizer, há muitos cristãos que dizem, quem eu? Eu não sou pastor. O Senhor não diz, eis que darei poder aos pastores, a todo aquele que crê. Eu não, sou tão fraco. A pessoa sempre olha para o seu desempenho, ela não olha que pelo sangue de Jesus ela é digna. Como diz lá, né? A Bíblia fala isso, em Efésios 1:6, que por causa do sacrifício de Cristo nós somos agradáveis a Deus no amado. Em Colossenses 1:12 diz que nós somos aptos, dignos, nós somos idôneos. Então a pessoa ela olha para o seu desempenho, para o seu comportamento e diz, eu não mereço, não sou digno, não sou capaz, quem sou eu, como é que Deus me vê? Ora, debaixo do sangue Deus nos ama como amava Jesus. Mesma coisa na terra. Mesmo amor com que ele tinha por Jesus, ele tem por nós. Embaixo do sangue nós somos agradáveis ao Senhor. É certo que o nosso desempenho está mudando e melhorando, não para ser salvo, mas agora para um bom testemunho, para o galardão. Mas a salvação não vem disso. A salvação vem pelo sangue de Jesus. É um presente, não nos custa nada. Se alguém te der um presente e falar, depois você me dá uma carona, esse presente já está custando algo. Essa troca de favores não é presente. Presente não te custará nada. Então, o dom da salvação, ela não te custará nada. Você recebe e depois você recebe graça para continuar crendo. É só manter a comunhão com o Senhor. O que diz lá em Hebreus 3, se tão somente conservar a tua fé até o fim. É o que Deus pode fazer, é manter a nossa fé. E o que nós vemos aqui, amados, é tremendo. Diante dos desafios e das tentações, quem tem discernimento tem um desempenho extraordinário. Por quê? Porque ele vê os fatos como Deus vê e vê prioritariamente o que o Espírito Santo faz. O discernimento é a capacidade de ver Deus maior que os seus problemas. E de ver Deus aqui e agora com você. E de ver Deus se agradando com você em Cristo. E de ver o Espírito Santo na sua vida como maior que qualquer desafio que você possa enfrentar. Isso produz segurança, paz, alegria, certeza. Entende? É isso que acontece. O Espírito tem a capacidade de revelar para você que Ele está com você e que Ele é maior que tudo que você possa enfrentar. Quando você tem esse discernimento, você vai para cima dos seus problemas com alegria, com a certeza de que é mais que vencedor. Você não vai lutar para ver se vence. Você vai porque você é um abençoado, você é um ungido, predestinado para vencer sempre.
Esta é a condição que o Senhor quer nos conduzir. De fé em fé, diz Romanos 1,17. Nós não somos fortes em nós mesmos. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Então, Deus não nos faz fortes. Deus não nos faz fortes. Ele é a nossa força. O que nós vemos é, não somos fortes em nós mesmos. A dependência da graça é passo a passo. O Senhor diz lá em Provérbios 16:3 que se nós incluirmos Ele em tudo o que nós fizermos, os nossos planos serão estabelecidos. A presença dEle, Provérbios 16:3, Romanos 7:18. Depois você pode ver isso em casa. Eu vou passar essa mensagem via e-mail para você. Você vai poder ouvir mais uma vez essa palavra. Então, de 2 Coríntios 3:5, que a nossa suficiência vem de Deus, não de nós mesmos. A nossa suficiência, a nossa eficácia. O que é a nossa suficiência, amados? Olha que versículo tremendo. 2 Coríntios 3:5, que a nossa capacidade, a nossa suficiência, a nossa eficácia. Sabe o que ele está dizendo? A nossa capacidade, a nossa eficácia, a nossa suficiência. Ele está dizendo a nossa condição de prevalecer. Sabe o que é a fé? É a certeza de que você pode prevalecer porque Deus está com você. Agora, é mais do que uma informação disto. É uma revelação e uma percepção. Porque uma coisa é eu dizer para você, ó, Deus está com você. Outra coisa é Deus revelar-se no seu espírito e você perceber no seu espírito que Deus está com você. O que Deus quer fazer é levar você a ganhar a revelação, porque a revelação produzirá ousadia. Em Daniel 11:32, que aqueles que andam com Deus chegarão a ousadia e realizarão prodígios para Deus. Daniel 11:32. O que nós vemos quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz, olha, não estou aqui passando informações para você a respeito e ideias. E em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, ele diz, olha, não quero que vocês se apoiem em mim, no que eu acho, no que eu penso, mas eu vou até vocês em demonstração de Espírito. Isso é ousadia. A ousadia é a certeza de que o Evangelho vai funcionar na sua vida, porque justamente para isso o Espírito vai habitar em você. Ora, o Espírito vai habitar em você para produzir obras que tragam glória para o Senhor. Quando o Senhor diz lá em 1 Pedro capítulo 2, que Ele nos chamou para nós manifestarmos as grandezas de Deus, lá em 1 Pedro 2,9, e que Deus nos chamou para manifestar as grandezas de Deus, é justamente para isso que o Espírito vai habitar em nós, para nos dar essa condição de glorificar, de santificar o nome do Senhor com ousadia. Quando uma pessoa tem discernimento, ela sabe que está em vantagem, e essa vantagem produzirá ousadia na oração. Não será uma oração do culpado, do pecador, do indigno, do fraco, daquele que vai tentar, mas daquele que sabe que foi ungido, comissionado, está falando em nome do Senhor, porque o Senhor o chamou. Ele não entrou de furão, de intrometido. Foi Deus que chamou, que o ungiu e que diz, vá lá e fala em meu nome. Ora, se alguém vier aqui falar em nome da Dilma, é como se a própria Dilma estivesse falando. Se eu fui ungido para falar em nome do rei, quando eu falar naquela hora, não será eu, mas será o próprio rei falando. E a voz do rei tem autoridade. A voz do rei é obedecida pelos demônios e enfermidade. Portanto, quando o Espírito testifica o nosso espírito que nós somos a voz do rei, a nossa oração já não é uma oração tímida, mas ousada. Eles disseram, Jesus é diferente, ele não é como os fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Então, o discernimento nos levará a falar com autoridade. Por quê? Só a revelação nos dará essa segurança. A revelação, ela produz a segurança porque eu percebo que o desempenho de Deus está em mim. E eu percebo que esse desempenho do Senhor está intensamente desejoso em se manifestar. E que eu não estou forçando Deus nem tentando a Deus, mas foi Ele que diz, impõe a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É uma revelação. Não é algo que eu posso te dizer como funciona e dizer, não, eu posso pregar aqui, estimular, incentivar, mas na verdade a revelação ela é pessoal, não é? Então Deus diz lá em Efésios 4, 17 e 18, não ande mais
como gentios na vaidade dos seus pensamentos, mas porque eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então não ande mais na mente de Adão, mas entre nos pensamentos de Deus, entre na dimensão da revelação. Esse chamado, lá diz em Provérbios, se você buscar a sabedoria como a prata, se você clamar, se você gemer, então te será revelado. Então buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. É um texto que eu não tinha pensado, mas agora me veio à mente. Se você puder abrir aí, o Isaías 55, Isaías 55 a partir do versículo 6, eu vou ler um texto aqui. Então a palavra gera a habilidade de agir como se Deus estivesse agindo em você, através de você. A obra de Cristo não é uma obra que eu faço para Ele, me esforçando para fazer o melhor. A obra de Cristo é aquilo que Ele faz em mim e através de mim. É o desempenho dEle, a sabedoria dEle. O que eu tenho disponível agora para ir à batalha? Eu tenho a presença dEle, a sabedoria dEle, os recursos dEle. Portanto, não conta mais o que eu sou, mas o que Ele é em mim. Tanto que a Bíblia diz em Colossenses 27 que este é o mistério da glória, que é Cristo em nós. Cristo em nós. Essa percepção do Espírito que está em nós e do potencial que Ele é, liberará pessoas motivadas para realizar as mesmas obras. Então a palavra gera a habilidade de agir como se Deus estivesse com você, se agradando de você e confirmando tudo o que você fizer para a glória dEle. Já pensou chegar nesse nível, queridos? Palavra é Espírito e gera o quê? Visões e sonhos espirituais. Se a Bíblia diz que em João 6,63 que a palavra de Deus é Espírito, essa palavra tem o poder de te levar para a dimensão da verdade, para a dimensão das revelações. Essa palavra, você não apenas lê ela lê você enquanto você lê. É o único livro que lê você quando está lendo. Ele mostra, é mesmo. Você abre a Bíblia e começa a perceber coisas em você que você não percebia. Porque enquanto você lê a Bíblia lê você. É vivo. Diz que o Evangelho é vivo. O Espírito Santo está presente. Então, a palavra ela é espiritual e ela te faz crer. Diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra ela te faz crer, faz ver, faz entender e te motiva a fazer. A palavra ela te tira da morte e te ressuscita. Ela muda o seu pensar, o seu agir, o seu humor, a sua maneira de relacionar com as pessoas, a maneira de tratar os seus problemas. Ela te energiza de uma maneira, te vivifica de uma maneira. Super crentes ativar. Aqui, Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir. O que vem do céu faz a terra o quê? Produzir. Olha o que a palavra quer fazer, amados, descendo do céu, todo dom perfeito, tornar você uma pessoa frutífera, bem-sucedida. Deus quer te levantar, quer te prosperar, quer te mostrar para as nações o que Ele faz com uma pessoa que se entrega a Ele. Um super campeão, como diz, um super vencedor. Quando a palavra é dita, em Cristo nós somos mais que vencedores, é super vencedores. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ele está dizendo, assim como a chuva desce e faz a terra produzir, assim será a palavra. Então ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Ele não está humilhando aqui o ser humano. Se você não entender direito esse texto, vai parecer, o pensamento de vocês são pequenos, os meus são os altos. Vocês estão pensando errado, meus pensamentos são inacessíveis. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, saiam da esfera dos seus pensamentos, entrem na esfera dos meus pensamentos, porque isso te é concedido. Agora, ele diz como.
Não é você ir lá diante do trono de Deus ou viajar com um foguete espacial. Não é procurar o céu e procurar onde está o trono de Deus para conversar com Ele. Ele está dizendo, se você deixar a minha palavra descer como a chuva desce, eu te levarei para a dimensão dos meus pensamentos. Entende? Você só poderá chegar na dimensão da revelação se você se humilhar e oferecer-se como um sacrifício vivo, culto racional. Se você deixar, como a terra deixa a chuva cair, você deixar que a palavra caia na sua mente, no seu coração, você sairá e brotará e frutificará. Então, essa é a proposta da graça. O que nós vemos é que a palavra gera habilidade sobrenatural. Nós estudamos aqui na escola de líderes domingo, quem sabe eu até consiga essa aula novamente, através de uma gravação da Gisele, senão a gente vai ficar sem. 2 Coríntios capítulo 10, nós falamos sobre isso, versículo 2 ao 4 até o 5. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 10, do 2 ao 5. O que nós vemos é que a raça humana está dividida em dois grupos. Os que têm revelações e os que não têm revelações. O que tem religião não basta, sabe? Ter religião não basta para ser bem sucedido nessa terra. Frequentar a igreja não basta. É preciso ter revelação. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Olha, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Eles pensavam que Paulo era um sabichão, ideias dele, escreveu o que ele pensava, na minha opinião. Pastor, o que você acha? Irmão, não importa o que eu acho. Eu vou te mostrar o versículo. Porque senão eu vou virar um guru gospel. É muito perigoso você pegar a tua vida e colocar na mão de uma pessoa. Isso é pecado, gente. Compro ou não compro, pastor? Mudo ou não mudo? Pastor, caso ou não caso? Isso é pecado. O Senhor não quer que você seja guiado por fora. Por mais espiritual que seja uma pessoa, Deus não quer isto. Deus quer que você seja guiado no homem interior, no espírito. O profeta, ele vai apenas profetizar para testificar aquilo que Deus já falou com você aí dentro. Então a profecia, ela não guia ninguém. Tem um monte de gente que é guiado por profeta. Isso é pecado, irmãos. O profeta não guia você. Se eu disser uma coisa nova para você que Deus nunca falou com você ainda, não me siga, porque eu sou um falso profeta. Porque Deus não usa profeta para guiar você. Ele usa profeta para confirmar o que ele já falou e você... Essa é a coisa na minha cabeça. Porque como o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, você começa a orar e pedir uma solução. Quando ela vem, parece coisa da tua cabeça. Mas é claro que é Deus, entende? Porque Deus não dá pedra para quem pede pão. A questão toda é que eles achavam que Paulo era uma pessoa que dava a opinião dele, o que ele achava, o que ele pensava, o que ele imaginava. E muitas pessoas gostam disso, amados, de terceirizar. Senhor, se tu pode fazer uma coisa para meu filho. Eu falo, se eu posso? Você crê que eu posso? Não vem não, rapaz. Entende? Então as pessoas, elas gostam de alguém que pega o teu envelope, sobe no monte lá e resolve todos os seus problemas. O povo gosta disso. Mas Deus não gosta disso. Ele quer ter uma comunhão pessoal com você. Isso é insubstituível. Todos os dons do corpo de Cristo, da igreja, é para incentivar até uma comunhão com o Senhor. Porque se substituir Cristo, aí já é anticristo. Se o pastor substituir Cristo, aí, amado, ele já é o anticristo. Porque o verdadeiro pregador, o verdadeiro profeta, te levará a você a ter uma comunhão pessoal com o Senhor. Ele não te dará o peixe, ele vai te ensinar a pescar. O que nós vemos, então, que muita gente acha, o pastor lá está falando o que ele pensa, o que ele acha. O pastor falando lá a opinião dele. Sai dessa igreja. O dia que você pensar que o homem está falando na carne o que ele acha, o que ele pensa, olha, entre o que o homem acha e o que eu acho, eu vou ficar com o que eu acho. Isso é achismo? Entre o que eu acho e o irmão acha, eu vou ficar com o que eu acho. Não, o Senhor não quer que você viva na esfera do eu acho, ele acha, nós achamos, vós achais, tu achas, eu acho, ele acha, vós achais. Que isso, irmão? Ele quer que você entre na dimensão da revelação. E Paulo estava dizendo isso. Nós não usamos armas humanas. Eu não estou aqui dizendo o que eu entendo ou penso, mas armas espirituais eu estou dando para vocês, armas que destroem fortalezas, raciocínios. Sabe por quê, amados?
Quando eu digo o que eu acho, isso é muito frágil. Mas quando eu digo assim diz o Senhor, assim quando eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, o Espírito é como um martelo que esmiuça a rocha, ele arrebenta as concepções, ideias, pontos de vista, convicções erradas. Tudo isso que o lixo emocional, traumas, ponto de vista, medo, ansiedade, a palavra de Deus dita no Espírito, ela tem o poder de quebrar convicções. Aqui o que está dizendo aqui, destruição de conselhos, imaginações, conceitos, conselhos, vozes. A pessoa está sobre vozes. Você não consegue, você é burro, você é feio. A palavra de Deus tem o poder de quebrar essas vozes, essas informações, esse ponto de vista, esse lixo, tudo que o diabo colocou, essas fortalezas, desde Adão, onde a pessoa está limitada ao quê? Ao medo, preocupação, ansiedade com o dia de amanhã. Isso é um vício. Esfera do ser humano. Converse com uma pessoa que não tem revelação, dentro ou fora da igreja. Ansiedade, preocupação, medo, mágoa, fraqueza. Entende? Essa é a escravidão da serpente. A palavra te sai dos seus pensamentos e vem para mim, eu sou mais alto que os teus. Tira você da esfera da serpente e coloca você na esfera de peraí, Faraó, você pensa que manda, mas quem manda sou eu, porque Deus me autorizou, me ungiu e me enviou. Até aqui você mandava, mas agora que eu tenho revelação, eu sei, quem está no controle da situação e no domínio sou eu. Acabou para você, Faraó. Você não tem um problema comigo, você tem um problema com Deus que me enviou. Portanto, o câncer não tem um problema com o Geraldo. Quando ele diz em nome de Jesus, agora o câncer perdeu. Porque ele não pode vencer. O mais forte sempre vencerá o mais fraco. O valente tem tudo bem guardado, mas quando vem alguém mais valente, entende? É quando você diz em nome de Jesus, ali o câncer não tem mais um problema com você. Ele tem um problema com estar consumado na cruz do Calvário. Isto é, se o pregador está orando com revelação. Senão, ele vai fazer uma tentativa de dizer um mantra, em nome de Jesus, o que Paulo prega. Não vai funcionar. É tudo igualzinho. Pega, coloca gravata igualzinho, um pregador da televisão e fala igualzinho ele. Então, só que não vai funcionar, porque ele está vendo algo enquanto ele fala. Moisés estava vendo algo enquanto ele fazia os sinais. E quando os magos tentavam fazer igual, não conseguiam. Porque revelação é o respaldo da tua oração. Quando você tem revelação, você sabe que Deus vai confirmar. Mas se você não tem revelação, você vai tentar fazer para Deus. Você vai, vamos arriscar, né? Uma fezinha. No final do ano aí o pessoal faz fezinha para ver se fica rico. Então o pessoal faz fezinha. Mas o que nós vemos é que a revelação é o respaldo do discernimento. Uma pessoa que não tem revelação, ela não tem discernimento. Ela vai discernir como? Com medo. Como é que ela vai discernir um ataque de uma pessoa? Ela me paga. E a pessoa que tem o Espírito Santo, eu vou orar por ela, porque eu luto não é contra carne e sangue. Agrada a Deus que eu a perdoe. Eu vou jejuar e orar por ela. Esse demônio vai sair dela, ela vai ser salva. Uma pessoa que tem o discernimento, ela tem a lucidez. O Senhor reina na mente dela. A verdade reina. Quantas pessoas estão na igreja, mas o que reina, o que pulula no coração dela, são demônios de estimação. Ela não recebeu revelação. Ela está ali na igreja. Mas sabe o que reina no coração dela? A mágoa, amargura, preocupação. Ela está tudo cheio de teia de aranha, tudo mofado ali. Mas quando a revelação vem, a pessoa pensa diferente. Ela começa a ver com lucidez. Olha o que diz aqui em Gênesis 6:5. Acho que não temos mais tempo, vamos ter que terminar. Mas a gente continua isso, conclui isso, né? Na quinta-feira. Então, o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está onde, amados? Isaías 26:3, no Senhor. Nós falamos aqui na Escola de Líderes, espero que eu consiga resgatar essa aula, que o Senhor nos deu o direito de resgatar, Ele nos deu o direito de sair dos pensamentos do diabo e entrar nos pensamentos de Deus. Isso é um direito que nós temos.
Você não precisa ficar escravo da preocupação. Você tem o direito de vencer essa preocupação e entrar na esfera da fé. Essa é a morte de Jesus, é o benefício que nos traz, é o direito que nós temos. De ter o controle, não dos pensamentos que vêm, mas da maneira como nós lidamos com ele. Então, é muito importante isso. Eu quero só ler 2 versículos para nós concluirmos, que não temos mais tempo, mas o Espírito continuará falando. Transformação através da revelação, te levará ao quê? Ao discernimento. E o discernimento é a lucidez de ver que aquilo está consumado. Que aquilo que parece tão agressivo, tão poderoso, tão maior que você, aquilo ali está embaixo dos seus pés. Está sob o seu domínio. É só perseverar que aquilo ali não tem resistência, é incircunciso. Deus não está com a tua doença, Deus está com você. Deus não está com aquele problema financeiro, Deus está com você. Deus não está com aquela tentação, Deus está com você. Deus não está com aquele demônio que está cegando a tua família, Deus está com você para abrir os olhos deles. Maior é a influência sua para abrir os olhos de sua família do que a influência do Satanás do vício. O diabo do vício pegou ele. Está caindo bêbado lá. O diabo do cigarro pegou ele. Maior é a influência. Se você pisa naquela casa, a influência. Mas essa influência, se você tiver revelação, ela será eficaz. Sabe por quê? Porque uma coisa é o Espírito estar em você. Outra é você perceber isso e manifestar isso. Agir como quem tem essa influência. Falar e liberar essa influência. Porque ninguém vai liberar essa influência se não perceber essa influência. Então, o que é esta ousadia que vem pelo discernimento? Eu piso aqui e a influência de Satanás não tem a menor chance. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Gênesis 6 diz assim, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O que é que Adão fez quando se entregou à serpente? Entrou na esfera do quê? As imaginações eram continuamente má. Gênesis 6:5. Qual é o efeito da queda? A imaginação do homem era continuamente má. O que é imaginação? Imaginação é meditação. O que ele pensava? Fazer o mal, vou pensar mal, isso vai dar errado. É assim que o ser humano pensa desde a queda. Vou fazer o mal, vou conseguir o mal, vou mentir, vou fazer... Essa era a meditação, Rosana, depois da queda. Sabe o que o Senhor diz no Salmo 1? Se você meditar nessa palavra, tudo que você fizer prosperará. Sabe como é que é a meditação de Saul? Eu não consigo, ele vai matar, ele é gigante, ele tem 3 metros. Sabe qual é a meditação de Davi? Deus está comigo, Deus me deu experiência, eu vou em nome do Senhor, porque ele não tem aliança, eu vou derrubar. Veja a meditação de uma pessoa que anda com Deus, eu vou abrir essa empresa. Mas todo mundo está fechando. O meu vai prosperar, porque Deus tem que estar comigo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 não cairão. Ele tem argumento, a fé dele é robustecida. É uma fé robustecida porque ela é cheia de argumentação. Ela está firmada, não está escrito. Ela tem muitas informações, é uma fé esclarecida. Mas aqui ninguém prosperou, não planta não. Olha, Isaac, é um ano de crise. Eu vou plantar e vou ter 100 vezes mais, porque a bênção do Senhor está sobre mim. Deus falou com Abraão que tudo que eu fizer será bem sucedido. E naquele ano todo mundo teve crise e Isaac plantou naquele ano de crise e colheu 100 vezes mais. Como é que pode? Porque Isaac pensava diferente. E quando você pensa diferente, você tem uma mente de prosperidade. Eu sei que o Deus da prosperidade está comigo. Eu sei que tudo que eu fizer será bem sucedido. Eu sei que eu vou pôr a mão. Mas 15 passou, pôs a mão. Não quero julgar os 15, mas eu sei que Deus está com a minha mão. É diferente a meditação de quem anda com Deus. A meditação desde a terra, da queda, era continuamente má. E hoje os seres humanos dentro e fora da igreja, a meditação dele é: eu não consigo, estou fraco, está difícil, meu Deus, que crise, que desemprego, eu sou feio, meu Deus está com raiva de mim, vou jogar um raio, será que você salva? Essa é a meditação da pessoa inquieta. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, a meditação dela, tudo posso naquele fortalece. Deus está comigo. Debaixo desse sangue, Deus pode me curar. Debaixo desse sangue, Deus pode se revelar. Debaixo desse sangue, Deus vai me ouvir. Debaixo desse sangue, tudo que eu fizer, eu serei bem sucedido. Aí está. Isto é revelação. Não é que a pessoa é inteligente. Não é que a pessoa está tentando dominar a mente, saindo fumaça. É algo, assim como é natural uma pessoa guiada pela serpente ser negativa, assim como é natural a imaginação do homem ser maligna desde a queda, é normal uma pessoa guiada pelo Espírito Santo ser bem-sucedida. Porque o Senhor diz: certamente te fortalecerei para o bem. Jeremias 15:11. Último versículo que eu quero passar para os irmãos, número. Então aqui tem 2 tipos de pessoas na terra, amados. Nós estamos um desses 2 grupos aqui. Números 13. Números 13.
28. Números 13 e 28. Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômio. É o Pentateuco, né? A Torá. Vamos lá então. Números 13 e 28. O povo, porém, esse porém é um contraste com a verdade. Esse porém que habita nessa terra é poderoso. Quem disse? Olha que uma pessoa macumbada, você é o crente macumbado, irmão. Crente macumbado, ele dá poder para o Satanás, porque medo é fé no diabo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Esse era um relatório de tudo que é dificuldade, tudo como era difícil. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar, da mar Jordão. Então Caleb fez calar o povo. Meu irmão, até hora que ele manda, para! Assim que o Espírito Santo fala, para de falar bobagem, para de pensar bobagem. Certamente, olha a palavra, certamente subiremos e possuiremos herança. Em contraste, irmãos, que diferença. Seguramente prevaleceremos contra elas. Está vendo? Está vendo? Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos. O 30 diz, certamente nós podemos. O 31 diz, nós não podemos. Aqui são dois grupos de pessoas, os filhos de Belial e os filhos de Deus. Nós somos salvos pela graça através da fé. Que está fé e incredulidade lado pelo lado. E a fé é o seguinte, 2 de 2 milhões. No meio de 2 milhões tinha 2 que conseguiram crer. No tempo da destruição do mundo inteiro, só 7. Sempre foi um remanescente, irmãos. A igreja está cheia, mas porventura quando o Filho do Homem achará fé na terra? A fé é que nem uma plantinha, você vai regando ela não murcha. Você não pode extinguir esse espírito, não pode apagar o espírito. A tua fé é assim, amados. Você vem para o culto, Deus repõe a tua fé, Ele anima você, injeta a fé, mas as lutas do mundo, elas sugam a tua fé, elas gastam a fé, você tem que repor a tua fé. Entende? Então isso que você está fazendo hoje é um investimento alto em você mesmo. O maior bem que você pode fazer a sua alma é alimentar a sua fé. São tempos que você não perde, Marta. Se parar, sair de ficar agitada, Marta, esse é o tempo que você não perde. Sentar como Maria aqui e repor a sua fé. Recriar a sua alma. Recriar no sentido de recreação, mas também de recriação. Porém os homens subiram e disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram aquela terra que antes tinha espiado, sendo os filhos de Israel, até pelo qual passamos a espiá-la, a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Deus os via como príncipes, e eles se viam como gafanhotos. É assim que o diabo quer que você se veja. Fraco, incapaz, impotente, sem condição. Você viu que alguém já morreu dessa doença? Você vai morrer também. Ué, mas ele não tem Deus, eu tenho Deus. Ele não tem fé, eu tenho fé. O meu corpo é coberto com o sangue de Jesus. Sinto muito se ele morreu. Eu não vou morrer. Só porque ele morreu. Ele morreu, que pena que morreu, mas eu vou viver. Vou até os 120 com saúde. Ué, parece que Jesus Cristo morreu para me dar saúde. Eu tomo posse. Se ele não tomou posse, o que eu posso fazer? Eu tomo posse. Está entendendo? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Que não ficamos no grupo da multidão, mas da minoria. Porque a multidão pensa como a multidão pensa. Mas a minoria tem revelação. E eu quero que você seja esse tipo de pessoa. E você sabe, quem tem revelação será perseguido. Porque pensa diferente. Quem tem revelação será visto como alienígena. E na